O meu computador estava aqui avisando que a internet está instável, mas o celular está aqui do lado. Qualquer coisa, se vocês virem que acontece alguma coisa, é porque eu estou mudando o meio. E é uma alegria enorme estar aqui novamente entre vocês. Como vocês disseram, né? Tantos anos que nós já estamos juntos e prosseguimos. A doutrina espírita nos dá uma motivação nesse momento e nós vamos continuando nos fortalecendo e fortalecendo ao outro. E a gente inicialmente pede que esta casa continue sendo amparada, que os seus dirigentes sejam iluminados para, nesse momento de crise que nós estamos passando, eles saibam dar a coordenação precisa, necessária àqueles que buscam essa casa de amor, de estudo e de trabalho. Então, é um tema, gente, vocês pegaram pesado. Jesus, um ser incomparável. Com um título desse, né? É tanta coisa que nós temos sobre Jesus. Inicialmente, eu só pensei na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual ser mais perfeito que Deus mandou à Terra para nos servir de modelo e guia? Um modelo a ser seguido e um guia para nos mostrar o caminho, para nos orientar na caminhada. E a menor resposta do Livro dos Espíritos, Jesus. Então, vamos só pensar um pouco sobre Jesus, do qual nós ouvimos tantas coisas. Ele fazia curas, fazia milagres e tratava com todo tipo de pessoas. Ele disse que não tinha vindo destruir a lei, mas ele fazia muita coisa que a lei de Moisés condenava. Por exemplo, curava aos sábados, lidava com pessoas consideradas de má vida, porque não seguiam os padrões judaicos, aqueles estabelecidos pelos fariseus. Então, eu fui buscar, eu segui uma determinada linha, começando pelo patrono da casa. Está lá em Mateus, capítulo 11, de 11 a 14. João, o Batista, já estava preso. Então, nós sabemos que depois ele será decapitado. É a história que todos nós conhecemos, mas ele dizia que ele não era aquele que tinha sido anunciado, que ele tinha vindo apenas preparar o caminho. E ele ouvia falar daquelas coisas impressionantes que Jesus fazia e mandou os seus discípulos perguntarem a ele: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu aos discípulos: ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos se purificam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por causa de mim. Então, todos esses sinais eram aqueles anunciados para o enviado, por aquele Messias tão esperado, tão anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, porque o povo hebreu, oprimido por tanto tempo, lutando, estava na sua terra, perdia a terra,
era dominado, depois se libertava, e eles sempre esperavam aquele Salvador, aquele Messias que os libertaria de qualquer jugo. E quando Jesus veio, nós sabemos que a Palestina estava dominada pelos romanos, e que era uma humilhação, qualquer dominação é uma humilhação para o dominado, e principalmente para aquele povo que tinha o orgulho da raça, se considerando o povo escolhido de Deus, se submeter ao jugo de uma raça, né, arrogante, como eram os romanos, e tendo que pagar impostos ao dominador. Mas Jesus não veio como esperado para libertá-los dessa opressão material. Então, ele diz, porque esses são os sinais daquele que seria o Salvador. Essas coisas ditas extraordinárias aconteceriam. E eu fui pegar no nosso livro, A Gênese. Vocês percebem que eu gosto muito de recorrer à obra básica. Por quê? Porque nós temos aqui, né, que é o que está à nossa frente, todo um manancial de conhecimento, de explicações que ainda não sabemos explorar. Então, vamos verificar o que Kardec pôs, porque na Gênesis ele estudou os milagres do Evangelho. Eram milagres mesmo? Que sobrenatural é esse Jesus que faz coisas extraordinárias de se ver? Então, Kardec, já representando ali essa mensagem do Consolador que Jesus prometeu, porque ele sabia que a humanidade não estava preparada para esses conhecimentos. E ele disse, eu vou mandar o Consolador que vai explicar tudo isso para vocês. Tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Mas ninguém se via nessa condição, porque era como que uma derrogação das leis da natureza. Então, nós vamos analisar, só fazer referência, precisamente, só alguns casos. Então, a mulher hemorroíça, né, que ela tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos, tinha gastado tudo que tinha recorrendo aos médicos e ninguém dava jeito. E ela ouviu falar de Jesus. E ela pensou assim, se eu puder tocar nas suas vestes, ficarei curada. Então, nós vemos aqui que ela foi buscá-lo com muita fé e realmente como último recurso, porque ela já tinha tentado de tudo. E ele estava ali no meio daquela multidão e ela tocou. Imediatamente, ele se virou e perguntou, quem me tocou? Porque eu senti sair de mim uma virtude. Aí os apóstolos disseram, mestre, você está sendo exprimido aqui pela multidão, está todo mundo te tocando. Mas ele sentiu exatamente a diferença do toque, aquela sintonia, aquela troca de energia que teve ali, ela recebendo aquela energia que saía dele, diferentemente dos demais que não estavam na situação desesperadora dela. E ela confessou, fui eu. E o que ele diz? A tua fé te salvou. Isso Allan Kardec, analisando, ele diz, foi um movimento fluídico, movido pelo desejo ardente pela cura, verdadeira força atrativa. Ele tinha aquele potencial e ela, naquela confiança, se beneficiou disso. Então, nós vamos vendo
as explicações racionais, porque, como diz Allan Kardec, consideramos maravilhoso aquilo que não conhecemos a lei que rege. Tudo existe uma lei regendo, e esses fenômenos também. Então, vamos agora, nós continuando. Aqui, vamos, Kardec analisa a questão do cego de Betsaida, que ele chegou para Jesus e pediu para curar. Né? Ele diz assim, pediram que ele foi levado a Jesus e aquelas pessoas pediram que Jesus o tocasse porque ele queria ser curado. Isso é uma coisa que eu acho interessante com Jesus, porque uma pessoa se apresentava para ele e ele nunca ia diretamente tomando uma atitude. Ele perguntava, o que queres que eu te faça? Por isso, quando o moço rico o procurou dizendo, bom mestre, ele diz, por que me chamas bom? Bom é o Pai. Então, ele aceitou o título de mestre. Ele sabia. Ele nos conhecia e usava com cada pessoa uma forma de tratamento, uma forma de se relacionar, mas sempre deixando ao outro a iniciativa. O que você quer que eu faça? A mulher precisou daquela vontade muito grande, movida pela dor, pelo sofrimento. Esse cego, ele vai buscar Jesus e é interessante esse processo de cura, porque já é diferente. A mulher foi uma cura instantânea. E aqui Kardec analisa que teve um efeito magnético. Por quê? Jesus diz assim, levou para fora da vilazinha e passou saliva nos seus olhos. Mas ele não viu direito. Ele diz assim, eu vejo homens andando como árvores. Ainda estava incerta. Jesus colocou novamente as mãos nos olhos e viu um pouco melhor, até que ele viu totalmente. Bem, e Jesus disse, vai para a tua casa e não digas a ninguém o que aconteceu. E essa cura, ela foi feita gradualmente, e muitas pessoas dizem que realmente, quando se faz uma cirurgia nos olhos, ninguém tira lá a venda e vai instantaneamente vendo tudo. Eu ainda não passei por isso, mas pelos relatos que eu já ouvi, isso vai acontecendo gradualmente. E foi esse processo como um efeito magnético. Nós sabemos que o mestre, como esse ser mais perfeito que veio à Terra, ele tinha todas essas potencialidades. E muitos discutem se Jesus era médium. Não, né? Como, se não me engano, é aqui na Gênese mesmo que fala, Jesus era médium de Deus, porque a ligação, ele falava, eu e o Pai somos um, porque foi aquele responsável por todos nós, pelo nosso planeta, desde o início, mas não veio até nós em condições excepcionais. Por isso, é importante irmos analisando gradativamente. Depois tem a questão do paralítico. Quem foi o paralítico? Ele chega numa cama e Jesus diz, teus pecados te são perdoados. Gente, isso é uma blasfêmia. Como que aquele Jesus poderia dizer diante de todas as pessoas, teus pecados te são perdoados? Diz assim, que autoridade ele tinha? E os escribas ficaram horrorizados. E Jesus, conhecendo a alma das pessoas, ele disse, o que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados ou levanta
toma a tua cama e vá, e segue. Então, o paralítico levantou, foi embora e deu graças a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, na análise de Allan Kardec, é interessante porque ele vai dizendo o que quer dizer que os pecados te são perdoados. Nós sabemos que nós reencarnamos para evoluir. E todos nós passamos por dificuldades. Temos dores, prejuízos, quedas, sofrimentos, uns mais, outros menos, muitos lidam. Nós vemos a desigualdade social que impera no nosso país, mas no Livro dos Espíritos já analisa essa questão, a nossa necessidade evolutiva. E cada situação vai durar até o ponto da quitação do nosso compromisso com a lei. Aqui dizendo que este paralítico havia chegado ao termo da sua dívida, digamos assim, do seu desequilíbrio com a lei. Eu não gosto muito de dívida, por isso que eu vou buscando uma palavra, porque a misericórdia divina não tem um livro contábil. Nós desequilibramos a lei porque não aprendemos a amar. Então, precisamos, às vezes, de, com sofrimento, reequilibrarmos. Mas ali havia cessado o seu compromisso. E não só isso, não só porque ele era paralítico, porque muitos paralíticos não ficaram curados, ou se curaram e voltaram a adoecer, mas a fé, ele acreditava que seria curado. Então, juntam vários fatores e nós vamos vendo que Jesus, na sua vida, nas suas ações, ele sempre precisava que as pessoas fizessem um movimento na direção dele. Porque quando ele diz, pedi e obtereis, batei e a porta se abrirá. Isso não quer dizer que basta nós fazermos isso, cruzarmos os braços e ficarmos esperando. Ele diz também, vigiai e orai. Então, precisamos de orar, sim, mas precisamos de nos mover no sentido de conseguirmos aquilo que queremos. Todos esses casos dizem respeito a essa mobilização daquele que precisava da cura, do socorro do Pai. E aqui nós vamos ver mais à frente a questão dos possessos. É uma história que já é bem conhecida, né? Que Jesus chegou, tinha uma grande multidão de pessoas e ele quis saber o que estava acontecendo. E aí uma pessoa disse, olha, eu trouxe o meu filho para ser curado, mas os seus discípulos não puderam curá-lo. Eles já haviam tido as instruções de Jesus, mas ali naquele momento eles não puderam curá-lo. E Jesus diz aquela famosa frase que fica pesada, ó gente incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos suportarei? Quer dizer, uma coisa pesada, como que dizendo assim, vocês não entenderam. Então, ele pede para trazer o menino e pergunta, desde quando ele está assim? Ele diz assim, desde criança. E o Espírito tem lançado, às vezes na água, às vezes no fogo, para matá-lo. Se podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. E Jesus diz, se podes crer, tudo é possível àquele que crê. E aí vem a confissão do homem. Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade.
Então, imediatamente, Jesus exorta ali aqueles espíritos e eles se vão. Os apóstolos não entendem nada, porque eles também devem ter feito isso. Também devem ter feito uma prece e feito o movimento que Jesus fez. Por que que eles não conseguiram? Então, Jesus diz: os demônios dessa espécie, como seres inferiores, não podem ser expulsos por nenhum outro meio, a não ser pela prece e pelo jejum. E durante muito tempo se acreditou que a prece era aquela questão: eu vou fincar o joelho no chão, vou me abster de toda a comida que eu gosto, vou me abster dos prazeres da vida para eu ser digna de fazer essas coisas incríveis que Jesus faz. Mas veio a doutrina espírita, por isso que era preciso um entendimento maior da humanidade. Dizer para nós: não é nada disso. O jejum e a oração são o autoaperfeiçoamento, o nosso trabalho diário contra o orgulho, contra a vaidade, contra o egoísmo. E como vamos trabalhar contra isso sem estabelecermos uma guerra diária? Cultivando o seu oposto. O amor, a compaixão, a tolerância. Eu sempre cito que eu gosto muito de Paulo de Tarso, por quando ele diz: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, nós ainda temos dificuldade, pelo menos eu estou falando aqui por mim, e eu entendo que sobre muitos de nós que ainda estamos nessa situação de acerto e erro, acerto e erro. Eu acerto uma vez, erro 3, acerto mais uma vez, erro 4, 5, até que eu vou diminuindo o meu número de equívocos. E aí sim, eu vou estabelecendo uma sintonia maior com a espiritualidade. Essa página inicial, que é muito, muito rica, né? Como toda página de Emmanuel, guardemos lealdade. A oração não significa que vamos ficar o tempo todo dizendo Senhor, Senhor, e estamos no nosso trabalho, em nome de Jesus, agradece a Jesus. Não. A oração é esse trabalho com lealdade. É onde eu estou colocado, eu fazer o melhor possível. Porque foi aquilo que o Pai me confiou. Essa oração que nos é pedida é do amor ao semelhante. Se eu atendo as pessoas, que eu seja ali a representante ou representante de Jesus diante daquela pessoa, trabalhando com amor, com dedicação. Eu ainda vou falar de mais um caso que também é interessante, que são as ressurreições. Isso é fantástico. Pessoas mortas foram trazidas à vida. Então, é a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, né, que é um caso típico. Então, essa questão da ressurreição, primeiro nós vamos ter o que é ressurreição. Ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Retorno da morte à vida. A pessoa está morta, aquele corpo está morto e retornou à vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma análise sobre ressurreição e reencarnação. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E também no Livro dos Espíritos, nas questões 1010 e 1011, a ressurreição da carne, dizendo que a ressurreição que os judeus acreditavam era a reencarnação, que nós só poderíamos ressurgir num novo corpo, não naquele mesmo que havia sido sepultado, que isso é impossível.
Então, nós vamos aqui para a Gênese, né? Estamos no capítulo 15, itens 37, item 37, a filha de Jairo. Diz que Jairo era um chefe da sinagoga e que foi buscar Jesus porque a sua filha estava no momento da morte. E ele acreditava, olha só, ele disse o seguinte: vem impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Então, só aqui ele já está demonstrando essa fé que ele tem, que Jesus pode fazer isso. Então, Jesus foi e, enquanto eles estavam indo, vieram dizer para ele: olha, dispensa o mestre, não o ocupe, porque sua filha está morta. E Jesus disse: fica tranquilo, não te aflijas, apenas crê. A menina não está morta, ela dorme. E quando ele chegou, como Jesus fez em várias ocasiões, ele entrou no quarto e disse o seguinte: todos eram para sair, só ficaram o pai e a mãe, Jesus e os apóstolos que o seguiam, normalmente João e Tiago, que sempre estavam com ele. E ele deu a mão para ela, Pedro, João e Tiago, diz: Talita cumi, ou seja, a menina levanta. Imediatamente ela levantou. Então, aqui, Kardec vai fazer uma análise que aqui Jesus utilizou o seu poder fluídico, porque a menina não estava morta. Se ela tivesse realmente desencarnado, se o seu perispírito já estivesse em processo de desligamento total, ela não retornaria à vida. Então, ele diz aqui, pode ter sido uma síncope ou uma letargia, mas de jeito nenhum seria a ressurreição, a volta à carne. Então, vemos muitas outras passagens, Jesus, quando nos recomenda o perdão incondicional, no momento final da cruz, em que ele chega para o Pai, né, pedindo perdão para aqueles que o haviam crucificado, porque eles não sabiam o que faziam. E, mais tarde, Jesus, com esses feitos todos considerados miraculosos, ele foi endeusado, ele foi considerado um Deus. E nós vamos aqui ver algumas posições a respeito. Em primeiro lugar, o trabalho magistral de Allan Kardec no livro Obras Póstumas. Inclusive, esse trabalho dele aqui deu origem a que Eurípides Barçanufo estabelecesse uma polêmica sobre essa divindade de Jesus, e ele afirmando que Jesus não era Deus, baseado em obras póstumas, porque aqui Allan Kardec analisa várias passagens do Evangelho. Então, eu só anotei aqui alguns tópicos que Kardec pôs: origem das provas, se os milagres provam a divindade de Jesus, nós já vimos alguma coisa. Que os milagres não provam. Quem tem aquele poder, aquela condição, pode fazer aquelas curas. As palavras de Jesus, que ele sempre diz: eu cumpro a vontade do Pai. Eu falo aquilo que o Pai me mandou falar. Então, em momento nenhum, ele disse que ele agia em nome dele mesmo. Ele era sempre aquele emissário do Pai que veio com esta incumbência de nos levantar, de trazer para nós
uma mensagem nova. A opinião dos apóstolos. De jeito nenhum, os apóstolos conviviam com Jesus como se ele fosse uma divindade. Mesmo porque tinha sido anunciado o Messias e eles esperavam um novo profeta. Não esperavam um Deus. Porque, para eles, a simples palavra, a simples pronúncia do nome de Deus já era uma coisa feita com muita reserva, porque era o respeito que se tinha pela santidade, pelo poder maior. Então, de forma nenhuma, se pode considerar que os apóstolos considerassem Jesus como Deus. Então, Kardec fez esse longo estudo baseado na Bíblia, e nós vemos, não vou citar nada, mesmo porque não dá tempo, e no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, de Hermínio Miranda, ele diz assim, no capítulo intitulado A Historicidade, no capítulo 2, a verdadeira grandeza moral de Jesus está na sua condição humana, que empresta autoridade aos seus ensinamentos, em vez de situá-los como mandatos divinos. Jesus provou com a sua vida que é possível ser grande em termos de natureza humana, o que não teria a mesma força se o fizesse na condição sobre-humana, ou seja, divina. Então, se ele estivesse ali com as suas características divinas, a gente vai dizer assim, que vantagem que tem? Quando muitos dão o exemplo do sofrimento de Jesus naquela via crucis, e foi humilhado, chicoteado e pregado na cruz, ficando ali, penando, se ele estivesse ali como um ser divino, você vai dizer, grande coisa. Ele não sentia nada. Mas aqui, Hermínio analisa para nós, Leon Denis também tem Cristianismo e Espiritismo, que fala sobre isso, que é a sua natureza humana que estava ali. Quando no Gólgota, quando ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Isso diz respeito também a nós, às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Quantas vezes estamos envolvidos numa questão muito dramática e pedimos a Deus, se possível, me ajude, mas me leve, faça com que os espíritos amigos me deem forças se eu precisar de passar por isso. Mais adiante, Hermínio também diz o seguinte, Paulo, como judeu, convertido, dificilmente aceitaria a divinização de um ser humano, porque ele era um doutor da lei. Então, ele conhecia bem a lei, ele conhecia tudo aquilo que dizia sobre Yahvé, sobre o Deus dos hebreus, que está acima de todos e que ele não podia ser um ser humano, por mais excepcional que fosse. E Paulo reconheceu a grandeza de Jesus. Lembramos do encontro que ele teve com Jesus às portas de Damasco. Aquele perseguidor que, naquele átimo de segundo, ali, né, conta Emmanuel, no Paulo e Estevão, ele cai do cavalo e aquela luz o cega. Ele diz, Senhor, que queres que eu faça? Mas ele ainda imbuído daquelas atitudes, daquele comportamento
de doutor da lei, precisa de se educar, precisa que lhe sejam abertos os olhos para que ele possa ver efetivamente as realidades da vida, a predominância do amor no lugar do rigor. Porque a mensagem de Jesus, em todos os seus aspectos, reforça a presença do amor, porque o amor é a lei. Então, nós estamos aqui tentando entender o amor. Eu fui ver também no livro Mundo Maior, no capítulo 4, estudando o cérebro. É um caso de obsessão muito grande, né? O encarnado havia matado o seu obsessor, que não o perdoou, que está ali há mais de 20 anos ligado nele. E nós sabemos que desses casos de obsessão, que o obsessor sofre muito mais do que o encarnado, porque o encarnado tocou a vida, o remorso torturava, mas ele formou família, orientou os filhos, era um bom chefe de família. Apesar de ter se equivocado, como muitas vezes nós nos equivocamos, ele tentou se redimir, mas estava ali em sofrimento pelo seu erro do passado. E aqui Calderaro, que é o orientador desse livro, diz: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos amar aos inimigos. Está no Evangelho, capítulo 12. E a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Então, à medida que nós vamos estudando sobre Jesus, estudando os evangelhos, nós percebemos a grandeza maior de Jesus, não pela sua divindade, mas pelos seus ensinamentos e pelos seus exemplos. E ele continua dizendo: não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma e amplitude espiritual. Gente, eu achei esse parágrafo aqui, eu quis trazer para a nossa reflexão por causa disso, eu achei isso aqui genial. Amar ao inimigo, o perdão, é princípio científico, porque o ódio, o não perdão, a culpa, o remorso nos adoecem, impedem o nosso progresso. Então, estudemos Jesus sob a ótica espírita. E ele continua: no pensamento residem as causas. E aqui ele vai dizer, vai fazer referência ao que eu entendo que teremos nesse mundo de regeneração. Olha só, época virá em que o amor e a fraternidade e a compreensão, definindo estados de espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Gente, olha que coisa magnífica. Será predominante na Terra, será vital para todos nós, como ele diz aqui, amor, fraternidade, compreensão. Estamos vivendo nesse mundo aqui tão conturbado, com tantas desavenças, famílias se desentendendo, as polarizações aí presentes, e nos dizemos cristãos. Essa é a lição do Mestre. O que temos aprendido com ele mais de 2000 anos depois. E ele sabia que não seria entendido, tanto que foi crucificado,
E durante séculos fizeram-se perseguições, torturas e mortes para que se implantasse o amor ao Cristo, se implantasse o cristianismo pelo maior número possível de lugares, a ferro e fogo. Mas a mensagem já estava presente. Jesus nos deixou um único mandamento. Aqui nós falamos das predições dos profetas, grandes profetas da antiguidade judaica, que viria esse Salvador, que eles tiveram dificuldade de entender como ele seria, e realmente não entenderam, tanto que o crucificaram, mas ele já veio trazer a imagem do Deus Pai, não só o Deus que castiga olho por olho, dente por dente, o Deus Pai, que permite que soframos as consequências dos nossos atos passados, mas que quer sempre que nos levantemos. Ele procura sempre auxiliar-nos. Está lá no Livro dos Espíritos, a missão dos espíritos superiores é nos orientar, é nos apontar caminhos e nos ajudar quando fraquejamos, quando caímos. Então, e aqui ele termina, é questão de tempo. E eu vou concluir uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, porque a lei maior, é uma mensagem, no item 14. Numa tradução que eu tenho está Isabel, outra está Elizabeth de França. Estão próximos os tempos em que neste planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas do bem. Bem-aventurados aqueles que viverem nessa época e que serão felizes. E quando ela diz aqui, estão próximos os tempos, Calderaro, no fim da parte que eu copiei, diz, é questão de tempo, onde o bem reinará e saberemos fazer ao outro aquilo que nós queremos para nós. Nós agradecemos especialmente a Jesus, o nosso mestre, um ser incomparável, mas agradecemos sempre a Allan Kardec. Que Jesus nos ilumine e continue conosco. Muito obrigada, Terezinha. Muito material para